Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Pedro Martins e o Paulo André, dois nomes que foram responsáveis pela montagem do elenco do Cruzeiro nessa temporada, que eu quero trazer aqui nessa manhã de quarta-feira. Será que tem chance deles deixarem o Cruzeiro para a próxima temporada? Principalmente o Pedro Martins, que foi responsável então pela montagem do elenco e o mais criticado, obviamente, pela torcida nesses últimos dias. Muita gente cobrando, né? Depois da demissão do Zé Ricardo, quem trouxe ele também tem que ser demitido, que é a respeito do Pedro Martins. Que obviamente o Ronaldo tem sim interferência nas decisões, não tem como tirar ele dessa, mas quem é responsável mais direto do que o Ronaldo pelas contratações é o Pedro Martins e o Paulo André, até porque o Ronaldo não vai ter todo o seu foco do mundo focado para o Cruzeiro. Não sei nem se ele seria capaz, por exemplo, de ser um ótimo profissional nessa área de gestão, de procurar atletas, não sei. Ele prefere delegar isso tanto no Valladolid quanto no Cruzeiro. Então os responsáveis diretos, mais culpados ainda do que o Ronaldo, é o Pedro Martins e o Paulo André. Obviamente o Ronaldo, na minha opinião, nesse ano, poderia ter soltado um pouco mais a verba para o Cruzeiro, não ficando numa Série A para o ano que vem. Vai custar mais de 200 milhões de reais aos cofres do Cruzeiro, chutando baixo, tá? Chutando baixo mesmo. Então, com certeza faz muita falta. Muito melhor do que você economizar 6, 7 milhões de reais para não trazer um zagueiro decente para esse ano, ou não trazer nenhum ponta esquerda reserva nas primeiras 18 rodadas do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, né? Então, quero comentar aqui nesse vídeo, falar um pouco mais sobre isso, com a saída do Paulo Autuori, então, virando técnico. Como que fica essa função, que o Cruzeiro hoje, então, não tem um coordenador técnico de futebol, pelo menos até o final da temporada. Não vai fazer muita falta, não, mas quero comentar aqui com vocês as mudanças de funções que tivemos também dentro do Cruzeiro, do Paulo André, do Pedro Martins, que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado aí a todos por termos passado essa marca aqui de 40 mil inscritos no YouTube. No momento que eu estou gravando esse vídeo, falta só 5 inscritos aqui agora para chegar a essa meta, mas eu já sei que vocês conseguiram, né, bater esse objetivo. Muito obrigado realmente a todos aí que se inscreveram e valeu demais. 40% aí do objetivo, que é a plaquinha de 100 mil, conto com a ajuda aí de vocês. Antes de dar para sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Heroibet, caixa de apostas esportivas, que te dá aí R$25 de saldo para você começar a apostar, só fazendo o seu registro. Só precisa vir aqui no link que vai estar no primeiro comentário fixado, você clica lá, faz o seu registro e já vai ter esses R$25 em apostas para começar a apostar nesse próximo jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza. Tudo bem, não é um jogo fácil, chega de Cruzeiro, né? Tudo bem, você pode apostar em outros jogos que vão ter de eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, também de eliminatórias na Euroleague, lá no futebol europeu. Então, para você começar, o link da Heroibet, esses R$25 de saldo e 125% de bônus no seu primeiro depósito, está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bom, onde eu quero começar primeiramente desse post aqui, do portal Acervo 1921, lá no Twitter, que cobre notícias do Cruzeiro, que ele fala o seguinte, existem dois culpados pela temporada ruim do Cruzeiro, Ronaldo e Paulo André. Os outros que estão aqui chegaram pela avaliação de Paulo André e com a chancela de Ronaldo. Do aviso prévio do Pepa, no caso passando para o Zé Ricardo, e chegando aos 5 anos de contrato com o Paulo Vitor. E com certeza, né? Isso aí vai lembrar, o Pedro Martins foi contratado justamente porque os dois avaliaram que seria sim um bom trabalho. Aí, no caso, tem isso aqui também, do Paulo André mudando de função dentro do Cruzeiro e o clube contrata novo diretor, que foi o Paulo Autuori, isso no mês de agosto, tá? Então, o Paulo André não seria mais esse diretor do Cruzeiro, porque ele estava focado no Valladolid e também, no caso no Valladolid e também no Cruzeiro, né? Então, agora o Paulo André tendo uma função dentro do Cruzeiro, mas muito menor do que seria antes. E vale destacar então que o Paulo Autuori, agora técnico, fazia essa função anteriormente no clube. Então o Pedro Martins, por exemplo, que é o culpado, que é quem contratou os jogadores, ele chegou com a aprovação do Ronaldo e do Paulo André. Se a gente está vendo aqui que não está sendo um ótimo trabalho, quem deveria mais se importar com isso é o Ronaldo, que é o dono do clube, e o Paulo André, que é o responsável direto, é o braço direito também no Cruzeiro, manda assim também como o Ronaldo, até porque já trabalham juntos há muitos anos, desde quando era essa mesma função lá no Valladolid. É aquela coisa, né? Eu não gosto também de sair tacando pedra em todo mundo. Ano passado era perfeito. Eu sinceramente já falei isso aqui pra vocês. Ano passado o elenco do Cruzeiro foi muito bem montado. Não tem como falar que não. Mas não tem como falar também que o Cruzeiro acertou em tudo. Nunca dá pra acertar em tudo, tá? Mas já via que o Cruzeiro ano passado mesmo, cara, naquela janela do meio do ano foi terrível, tipo assim, trouxe um monte de jogador. Se não tiver enganado, só o Bruno Rodrigues deu certo. E não é que deu certo, por exemplo, que foi titular. Não, é que jogou. Tipo assim, é como se fosse isso. Os outros que chegaram não jogaram nem 3, 4 jogos em mais de 20 oportunidades que tiveram na reta final da Série B. Mesmo com o Cruzeiro já sendo campeão, já conseguindo acesso com um monte de rodadas de antecedência,
como por exemplo, Pablo Ciris, foi uma contratação terrível, o Chay, o Wesley Gasolina, que está até hoje, né, no elenco do Cruzeiro com um contrato longuíssimo. Deixa eu ver aqui mais outros nomes. Chegou alguns que não conseguiram jogar, igual o Wagner Leonardo, mas não acho que ele foi ruim, acho que foi uma aposta boa. E eu acho que é isso, não tem muito o que reclamar assim do elenco do Cruzeiro na montagem, foi boa. Mas de agosto pra cá, já deu pra ver que teve umas contratações muito estranhas e que não deram certo. Aí nesse ano, principalmente na cobrança por parte da torcida, com a chegada, por exemplo, do Gilberto, tudo bem, eu, sinceramente, se eu fosse diretor do Cruzeiro também, eu contrataria o Gilberto, tá? Não tem como falar que era um cara ruim, porque o Cruzeiro precisava de um 9 e o cara fazia 20 gols pelo Bahia por ano, 15, 16 só na Série A, e agora no Cruzeiro não conseguiu marcar 3, né? Realmente uma decepção gigante. Tudo bem. Mas aí, por exemplo, o Nicão, vai lá e traz o jogador, não conseguiu jogar. Se você soma os salários do Gilberto e do Nicão, já são quase R$1 milhão por mês, né? Para esses dois jogadores, dava para trazer tranquilamente mais 2, 3 pontas com um salário ótimo, né? Obviamente sem essa compensação financeira. Teve alguns outros investimentos, como por exemplo o Wesley e o Arthur Gomes. Olha, eu nem culpo, tá? Na diretoria, não acho que eram nomes terríveis. Tudo bem, o Wesley foi caro, foi R$16 milhões, mas o Cruzeiro tinha sim que fazer investimento e era um cara que tinha esse valor de mercado, com muitos altos e baixos, vale ressaltar. Não dava para ver o Wesley no Palmeiras, olhando ali o futebol que ele apresentava e falar, esse cara que vai ser titular no primeiro ano de Cruzeiro vai fazer 15 gols. Até porque o máximo que ele fez foi 6 gols por temporada no Palmeiras. Eu não vou culpar esses dois jogadores, o Arthur Gomes e o Wesley, que foram contratados. Tudo bem, dava para pegar esses R$32 milhões que gastaram nos dois e trazer um tiro certo, um cara que chegaria para ser titular absoluto? Dava sim, mas não foi o que aconteceu. Não sei se por uma avaliação ruim ou, por exemplo, pelos jogadores que não renderam aquilo que era de se esperar. Mas, na minha opinião, o pior foram algumas contratações, por exemplo, para a zaga. O Cruzeiro, hora nenhuma, parece que se preocupou em trazer um zagueiro, mesmo vendo na cara que vários jogadores estavam recusando vir. O Bruno Valdez, o Tinga, não conseguiram realmente jogar pelo Cruzeiro. E até eu diria que deram sorte, né? O Tinga e o Bruno Valdez. O Bruno Valdez jogou a final da Libertadores, o Tinga a final da Sul-Americana. Se tivesse vindo para o Cruzeiro, então brigando contra a zona, acho que eles até tomaram uma boa decisão, se você for tirar o lado emocional, né? Mas enfim, o Cruzeiro não conseguiu trazer nenhum. Trouxe ali então para a zaga o Castan, que está conseguindo fazer água, vinho, né? Muito melhor do que eu esperava, sinceramente. E o lado direito nunca se encontrou. Nem o Oliveira, nem agora com o Neres. Eu acho muito fraco esse lado direito. E o Cruzeiro nem para trazer um cara ali que chegaria e fosse titular inquestionável. Por exemplo, vai trazer o zagueiro Luan do Palmeiras, trazer o Gustavo Henrique lá do ex-Flamengo, o Luan Pérez. Aí sim, sabe? Você fala, pô, esse cara aqui é como se fosse um Gilberto, um Wesley com investimento altíssimo, né? Eu falo em relação ao investimento e não futebol. Pra zaga e, pô, tá aí com ele que faça o seu papel. Não, o Cruzeiro parece que levou aquele fora do Bruno Valdez, do Tinga, e é isso, não contratou mais ninguém. Também teve contratações igual o Matheus Davó, cara, teve que pagar compensação financeira pro Matheus Davó, que nem o Bahia queria ele, sendo que ele marcou 16 gols, né, na temporada passada. Se o Bahia não queria ele, virando clube empresa com o Grupo City, será que não tinha alguma coisa ruim no atleta? Será que já não dava pra ver que não era um cara tão bom assim? Matheus Vital também, pô, nossa, complicadíssimo, sabe? Não vou nem falar muito aqui. Óbvio, teve alguns pontos que eu gostei demais. O lateral esquerdo Marlon, um achado incrível. O William também com esse contrato de produtividade perfeito, muito bom. Mas acabou que foi se queimando aos poucos, né, com algumas contratações bem ruins. Aí traz alguns jogadores que, na minha opinião, tem potencial de jogar como titular e não joga. O Fernando Henrique. Aí é uma insistência no Machado, no Jussa, que a torcida até começa a pensar que, meu Deus, que está acontecendo, né? O Paulo Vitor, por exemplo, que tinha contrato com o Valladolid até 2025, ele não dá certo no Valladolid, aí traz então para o Cruzeiro e traz ele com um contrato de 3 anos, cara, vai jogar 2023, 2024, 2025 no Cruzeiro, sendo que parece que é o seguinte, né? Era do Valladolid, então passa para o Cruzeiro, fica com essa bomba aqui, ó. É isso, e até ruim para o jogador, né? Que, pô, perigoso para ele ser tão queimado assim pela torcida do Cruzeiro, fala pela questão de segurança no dia a dia e tudo mais. E até tem outro atleta da base que o Cruzeiro fez isso e deu certo. Por exemplo, o João Pedro, que veio do Valladolid, da base, não conseguiu jogar no profissional e na base do Cruzeiro está arrebentando. Cadê esse cara no time principal? Cadê? O Paulo Vitor, então, já jogou, acho que 8 jogos pelo Cruzeiro, e o João Pedro, que está arrebentando na base, nenhuma partida. É isso. Qual é o sentido? Você vai dar mais oportunidade
para um atacante que já tem 24, 25 anos, que estava emprestado ao Rio Ave de Portugal, do que um jogador de 20 anos que está arrebentando de fazer gol na base e que veio nos mesmos moldes, na mesma posição, estava no Valladolid, só que na base. É difícil de entender, assim como o atacante Fernando, que não jogava, há escolhas, né, de várias coisas ruins aqui no Cruzeiro, por exemplo. Chega no início do ano, o Pesolano já deixou claro, nem vou culpar o Pesolano aqui, tá? E não queria continuar, tudo bem, não queria continuar, deu janeiro ali, ó, demite ele logo, deixa ali então o técnico sub-20 e vai procurar um treinador. Como que o Cruzeiro ficou 3 meses procurando um técnico e achou o Pepa? Tudo bem, eu não acho o Pepa ruim, tá? Eu acho que o Pepa, se tivesse chegado no Campeonato Mineiro, fizesse a montagem do elenco da forma que ele gostaria, o Cruzeiro hoje estaria ali, ó, em 10º lugar, ó, tranquilo, igual o Cuiabá, passando raiva, mas ficando ali no meio da tabela. Só que não, espera, trouxe o cara pro início do Campeonato Brasileiro e pareceu realmente que o Cruzeiro é associação, né? É aquela loucura, pressão, traz um técnico ali então pro início do Campeonato Brasileiro, terrível, o Campeonato Mineiro do Cruzeiro esse ano foi pior do que os anos que o Cruzeiro tava nem conseguindo subir, né? 2020, 2021, eu lembrei igualzinho, o Campeonato Mineiro foi péssimo, terrível. E o Cruzeiro no ano passado já teve esse trunfo de fazer o campeonato estadual muito bom, o que fez total diferença para a temporada. Já anima o grupo para a Série B, muito diferente do que foi esse ano. O Cruzeiro já começou a Série A falando, meu Deus, se nós ficar em 16º nesse ano na tabela, que o ano inteiro já vai estar ótimo. E foi ao contrário, né? Começa muito bem, cai de desempenho, na minha opinião ali, quando tem a demissão do Pepa para a chegada do Zé Ricardo. Se fosse para demitir o Pepa, eu demitiria umas 3 rodadas antes, ou mantivesse ele ali por mais tempo. Era isso. Eu acho que o Cruzeiro demitiu numa hora muito errada, até a janela já estava muito próxima do fim, muito ruim o momento, já estava fechada, melhor dizendo, muito ruim. Se fosse para demitir, então demitiria antes, em julho, agosto, que o Cruzeiro tinha ali mais uns 9, 10, 15 dias de janela, não foi o que aconteceu. Aí traz o Zé Ricardo, na minha opinião, um erro terrível. Já era óbvio que não ia dar certo. Eu já trouxe várias vezes aqui falando sobre isso. Torci bastante para que desse certo. Teve algumas vitórias importantes do Zé Ricardo que vão ficar na memória do torcedor. Esse jogo contra o Atlético, na Arena MRV. Aquela goleada do Santos fora de casa por 3-0. Aquela goleada também contra o Bahia por 3-0. E é isso. Mas não conseguiu jogar, não conseguiu salvar o Cruzeiro dessa função. Ele assume no 12º lugar e entrega o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Eu até nem vou ser injusto com o Zé Ricardo, porque eu já falava isso aqui no canal. Ó. O Cruzeiro está em 12º lugar, mas é uma posição extremamente temporária e ilusória. O Cruzeiro não estava em 12º lugar, o Cruzeiro já estava em 15º, 16º, porque já dava para ver que os times da parte de baixo, o Vasco, principalmente, o Vasco evoluiu demais. O Vasco deve ter feito, enquanto o Vasco fez uns 30 pontos no campeonato, o Cruzeiro deve ter feito 8, 9. O Santos, o Corinthians, que estava abaixo, vinham jogando muito mais. O Internacional ia cair na Libertadores, foi o que aconteceu, e subiu na tabela. E o Cruzeiro então sobrou, né? Aquela última vaguinha ali na zona do rebaixamento. Enfim, eu demitiria o Pedro Martins se o Cruzeiro cair, sim. Eu acho que até no vídeo que eu trouxe nessa semana, eu falei justamente sobre isso. Se o Cruzeiro mantiver na Série A, vai continuar a mesma turma, não vai mudar nada. O Pedro Martins, o Paulo André, vai continuar. Mas se o Cruzeiro cair para a Série B, na minha opinião, a pressão vai ser tanta que é insustentável. O Ronaldo não tem nem o que falar, né? Como que você vai manter o cara para um próximo ano, sendo que a torcida vai estar pressionando, batendo ali? Acho que é insistir, dar murro em ponta de faca. Eu acho que, certeza, que ele vai ser demitido. O Paulo André não, o Paulo André já não tem nem mais função no Cruzeiro, como era, por exemplo, antes, no dia a dia, tá lá no Valladolid já, então traz ali um novo diretor para contratações, que eu acho que tem boas opções no mercado. Enfim, é isso, acho que eu já falei demais, na minha cabeça já tem uns 20 minutos de vídeo aqui, acho que deve ter até menos, mas enfim, quero saber se você concorda comigo, discorda. Pedro Martins, o Cruzeiro ficou na Série A, continua com ele? Eu acho que o Ronaldo vai continuar e vai liberar a verba. Se for para liberar mais dinheiro para contratações, ok. Mas agora, se for o Cruzeiro cair e manter o treinador, manter o Pedro Martins, não mudar nada, aí eu acho que meio que fazendo torcida de besta, sabe? Acho que seria até ruim para ele e para o Pedro Martins também. Não acho que seja um profissional péssimo. Tem vários motivos que justificam, né? Por exemplo, a falta de investimento e tudo mais. Mas eu acho que o Cruzeiro, com esse investimento que teve, dá para fazer coisa melhor. Vale destacar também outras questões, né? Da mesma forma que o Cruzeiro tem um investimento alto, o salário do Cruzeiro com o Cruzeiro, vendo que fez cagada no início do ano de não ter reforçado significativamente o clube, né, com uma folha próxima dos 5 milhões de reais, elevou para quase 7. O Fluminense, que foi campeão da Libertadores, tem uma folha de 8 milhões de reais. Dá para ver muita coisa tirando disso, né? Mas também vale destacar, o Curitiba, o Bahia e o Vasco, que são as outras 3 SAFs que estão terríveis, não tem como falar que eles estão bem, tiveram um investimento muito maior. O Bahia mais de 100 milhões, o Vasco, se não tiver enganado, mais de 60 a 70 milhões em reforços, se não tiver enganado, chegou até 100 também. E o Curitiba nessa reta final, quando virou SAF, também teve um investimento altíssimo e tem uma folha salarial bem mais alta que o Cruzeiro. Então,
vale destacar, o Cruzeiro não teve o investimento que deveria, o Cruzeiro não é um time, por exemplo, que é um Cuiabá, por exemplo, que virou SAF, com todo respeito, mas chegou no primeiro ano de divisão, vai ter que, se tivesse 1 bilhão de dívidas, vai ter que enxugar o caixa. O Cruzeiro naturalmente já tem uma receita muito maior, pelo tamanho da torcida. Tenho certeza, os números do Cruzeiro financeiros nesse ano vão ser bons. E justamente por conta disso, acho que o Cruzeiro deveria ter investido mais, que faria total diferença. O Cruzeiro ficar 2 anos seguidos na Série A é basicamente você eliminar boa parte dos problemas de cabeça que tem hoje em relação às suas dívidas para os próximos anos, né? Já encaminharia ali. Mas voltando para a Série B, cara, um banho de água fria que nem sei como que eu ficaria, não sei nem como que a torcida viria outro rebaixamento como esse. Acho que seria um desânimo assim tão grande, mas tão grande que não gosto nem de pensar. Torcei para essa reta final. Já falei demais aqui hoje, mas é bom, né? Pelo menos é bom trabalhar com o que eu gosto, com o Cruzeiro, porque esse aqui é um vídeo que eu falaria com meus amigos, com outros torcedores e que acabo comentando aqui com vocês, então é bom para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha entendido, né, o ponto. Acho que eu falei demais aqui, e deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Que parte você concorda, que parte você discorda, tô curioso para saber. E torcer, né, para o Cruzeiro ficar aí na Série A, que seria muito importante. Apesar de desse ano uma gestão extremamente bagunçada, se você compara, por exemplo, com 2019, as decisões ruins de contratações e treinadores são iguais, obviamente com muita diferença na parte financeira, pensando obviamente no longo prazo, mas no final o resultado pode infelizmente ser o mesmo com a Série B. Então, no link aqui da HeróiBet, que te dá R$25 para começar a apostar, vai lá, já vai ter esse saldo na sua conta, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tem esse outro vídeo aqui falando sobre a chegada do novo técnico, tem também sobre esse outro aqui que eu já falei do Paulo André. Vou fazer um outro depois sobre o Ronaldo, a possibilidade de sair da SAF, seria isso a solução para o Cruzeiro? Eu vou comentar também. O Alexandre Matos, que está livre, né, ou pode ficar livre para o ano que vem, será que seria uma boa? Enfim, eu vou trazer esse vídeo aqui possivelmente quarta, quinta-feira, então é importante você se inscrever e ativar as notificações. Se eu estiver assistindo depois, me lembra de colocar aqui na tela final para vocês. Valeu!